Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo certo com vocês? Tudo certo e com você, professor? Tudo certo também. Acredito que hoje a gente vai conseguir aproveitar mais a aula. A gente fez alguns ajustes aí na conexão. Acredito que vai ficar melhor aí, vai facilitar o entendimento, né? Vou esperar o pessoal continuar acessando. Muito bem, pessoal. Então, enquanto o pessoal vai acessando aí, só vou conferindo rapidinho aqui quem está presente. Carol, não. Deixa eu ver aqui a Júlia.
Carvalho, a Danúbia, Paula, a Larissa, a Bruna chegou agora. Gabriela. Tiago. E estes, então. Muito bem. Pessoal, antes que a gente comece aí, eu vou pedir para vocês, se vocês me deem um retorno aí da conexão, se tá bem, se está chegando o áudio, o vídeo legal para vocês, tá? Devido aos problemas que a gente teve aí no primeiro encontro, e se vocês puderem estar passando esse feedback para mim aí, eu agradeço, tá? Como está chegando a imagem e o som para vocês. Conforme eu vou falando, vocês podem interromper sem problema nenhum, tá? Se tiverem alguma dúvida, algum questionamento, se alguém tiver com problema de áudio, pode usar o chat também, tá? Para a gente conseguir se comunicar, tá bem? Primeiro eu peço desculpa, então, pelo nosso primeiro encontro lá, que estava com muito problema de conexão, acho que estava com bastante dificuldade aí de vocês entenderem, né, acompanhar a aula, né, mas eu aproveito aí que eu vou me esforçar para a gente tentar recuperar, tá, esse nosso primeiro encontro, tá. Também quero dizer que na semana passada, talvez vocês possam estar um pouco assustados aí com a disciplina, né, porque a gente teve, na verdade, um encontro e depois já tinha uma atividade EAD e talvez vocês ficaram preocupados se tinham que entregar aquela atividade naquele dia, mas na verdade não, tá? Essa atividade, ela tá lá, eu vi que muitos já enviaram ela, na verdade, ela vai contar ponto, tá? Até uma coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje, tá? Que eu estava devendo ainda o cronograma, tá? Da disciplina, com as avaliações, o critério de avaliação também. Então, a gente vai ter, depois eu vou mostrar agora até para vocês. Deixa eu vou compartilhar a tela inteira aqui, para me mostrar lá na página do ambiente virtual para vocês. Está aparecendo o ambiente virtual aí para vocês? Não. Não está aparecendo. Então, aqui. Agora. Agora sim. Tá. Então, se vocês notarem, eu dei uma organizada no material aqui, tá? Eu joguei a atividade 2 lá para a aula 5, tá? E aqui eu coloquei um cronograma da disciplina, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Aí que para ficar claro e vocês entenderem a forma que a gente vai estar trabalhando a disciplina, tá? Tá um pouco lento aqui, agora acho que apareceu, né? Então, o cronograma da disciplina com as datas da aula, né? Então, aula 1, a aula passada, que é atividade EAD, tá? Essa aula passada, na verdade, que a gente teve atividade, né? Então, eu vi que a grande maioria fez atividade, então fez um trabalho
de busca, né, individual lá das questões, e só que a aula 2 a gente vai retomar ela hoje, então, tá, eu vou estar dando uma explicação bem detalhada do conteúdo, que eu acredito que vai ser bem interessante a aula de hoje, né, depois do dia 21 a gente vai ter a aula 3 e 4, tá, então se vocês quiserem já dar uma olhada no material, tá, antes das aulas, aí vocês já podem estar conferindo que a gente vai trabalhar naqueles dias, né? No dia 28, aula 5, depois, dia 5 do 10, a gente vai ter uma revisão do conteúdo, aí a gente vai ter tirada de dúvidas, vai estar corrigindo alguns exercícios, né, que foram disponibilizados, são aquelas atividades lá 1 e 2, mais alguma coisa que eu vou estar postando para vocês. No dia 12 do 10, então, a gente vai ter uma primeira avaliação, tá? No dia 19 do 10, a gente, então, tem essa correção da avaliação e a gente vai conversar sobre a realização do trabalho, tá? Então, a gente vai ter uma atividade ali, vai ser em grupo, ou em dupla, conforme, ou aqueles que querem fazer sozinho, a gente vai conversar sobre isso, tá? E lá no dia 26, no 10, a gente vai ter, então, a apresentação desse trabalho, tá? Então, esse vai ser o nosso cronograma, e ali a gente tem os critérios da nossa avaliação, tá? Então, a gente vai ter essa avaliação individual com peso 5, né? A avaliação 2, que vai ser o trabalho em grupo, né, com peso 4, e a atividade EAD com peso 1, tá? E se porventura, durante a disciplina, eu julgar necessário a gente realizar mais algumas atividades para compor nota, a gente vai conversando, tá? Mas o combinado, então, vai ser esse cronograma aqui, esses critérios de avaliação que eu tenho. Aquelas atividades lá, 1 e 2, que eu postei, tá? Elas vão servir... Deixa eu parar de compartilhar aqui para voltar. Então, aquela atividade 1 e 2 que eu postei, na verdade, são exercícios, tá? Conforme o andamento da aula, tá? Então, não é uma atividade que obrigatoriamente vai contar ponto, tá? Não sei se talvez isso eu não deixei bem claro no primeiro encontro, mas são atividades importantes aí a serem feitas porque vão estar direcionando vocês dentro do conteúdo, tá? Então, é como se fosse o chamado exercício, tá? Exercício igual a atividade a ser realizada para a gente direcionar o conteúdo. Agora, as atividades que vão contar ponto são aquelas que a gente tem lá no cronograma, tá? E nos critérios de avaliação, e se porventura a gente, conforme o andamento da disciplina, julgar necessário aí fazer mais algumas atividades que para compor nota ao final da disciplina, a gente vai fazendo esse ajuste, tá? Certo? Eu acho que isso é importante, aí faltou eu deixar claro isso na primeira aula para vocês. Acredito que vocês vão ficar mais tranquilos agora com o conteúdo, tá? E principalmente com essa questão da segunda aula, tá? Até aqui, pessoal, alguém com alguma dúvida, tudo certo? Ficam mais tranquilos assim? A questão da conexão tá legal também, tá? Com relação à nossa atividade, tá, pessoal? Eu disse que eu vou estar mandando um retorno para vocês, depois para todos que já enviaram, tá? Eu vou estar retornando, então não fiquem preocupados, tá? Se porventura vocês depois virem, poxa, mas eu mandei, não era bem isso a questão, mas eu vou considerar, tá? Porque eu vou estar mandando para você, a gente entende que o fato de vocês tentarem fazer com o retorno que eu vou estar passando, com os ajustes ali, que se fizerem necessários, mas a gente já tem respostas muito boas ali, pelo que eu vi, tá? Vocês já vão ter um pontinho lá para compor a nota final, tá? Vocês acharam tranquilo fazer a atividade? Eu acho que está exatamente com aquele resumo lá dos conteúdos. Alguém quer expor alguma coisa? Está legal assim? Se essa forma de trabalhar vocês
acham que vai dar certo? Eu acho que tá bem tranquilo, professor. Acho que tá bem bom. Tranquilo demais? Aí a gente aperta um pouquinho, faz umas questões mais difíceis. Não, tô brincando, tá, Gabriel? Mas a minha ideia é justamente essa, né? Ver se vocês estão se sentindo confortável, porque o importante é esse, né? Vocês se sentirem confortável na disciplina aí para conseguir entender o que a gente vai estar colocando, tá? E aquilo que eu falei, eu fico bem à disposição, tá? Qualquer dúvida que tiver, qualquer sugestão aí de melhoria, por favor, mandem, tá? Para mim, se não quiserem falar diretamente comigo, sem problema nenhum, vocês podem falar com o pessoal lá da escola, tá? O pessoal é bem legal, tá? Quanto a isso, a gente troca informações a toda hora, tá? Para a gente estar tentando melhorar, tá? O importante é vocês se sentirem confortáveis aí com a disciplina, tá bem? Certo? Então, e qualquer dúvida, tá, pessoal, não fiquem receosos aí de estar mandando, tá, questionamentos, enfim, por mais, assim, coisa que vocês pensam, poxa, mas isso eu vou perguntar uma coisa assim, vai que é tão simples, né, que tá lá no conteúdo, eu vou estar perguntando, mais perguntem, tá? Certo? Podemos começar a nossa aula de hoje, então? Alguém já deu uma lida no material da aula 2? Da aula passada, pessoal, vocês pegaram bem aquela questão, tá? Eu acho que talvez ficou um pouco picada a aula, assim, na questão da a conexão, ela trabalhou bastante, né? Mas eu acho que o principal lá é a gente focar nos princípios também, né? A gente entender, porque os princípios, toda a ciência ali, e a ciência contábil, ela se baseia naqueles princípios, então é o norte, né? São as regras principais ali que a gente tem que atentar para tá fazendo o trabalho direitinho, né? Então, na verdade, é o cercamento lá, o caminho que a gente tem que seguir, tem que partir daquilo ali, né? Então, são as regras do jogo, né? E a partir dali a gente tem uma série de outras legislações, determinações aí que vão estar nos amparando, mas ali são os princípios básicos aí, tá? E aí aquelas questões, né, da contabilidade, né? Ninguém falou, nem mandou a mensagem do símbolo lá da contabilidade do caduceu, né? Do primeiro slide lá, né? Não sei se alguém pesquisou, mas, enfim, tá em tempo ainda, se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Durante os encontros aí, ganha um pouquinho de ponto também, né? Mas, enfim, então é importante daquela primeira aula, os princípios, né? A gente entender o objeto da contabilidade, então, a gente saber que é o patrimônio, né? E a partir da aula de hoje, então, a gente vai abordar um pouco mais, né? Até chegar lá no final, a gente vai estar iniciando a escrituração, tá? E elaborando aí o balanço patrimonial e o DRE, né? A gente fazer os lançamentos, né? Para extrair esses demonstrativos, eu acho que aí a gente vai fechar com chave de ouro aí a disciplina, tá? Certo? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a aula de hoje. E a qualquer momento podem me interromper, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, quiserem colocar alguma questão, ao pedir algum exemplo, tá? Com a realidade de vocês, ou se alguém está trabalhando na área, né? Então, quiser questionar, fique bem à vontade, tá? Certo. Então, tá aparecendo legal para vocês assim? Tá. Então, como eu falei, né, pessoal, então, a partir da aula de hoje, a gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão do conceito
patrimônio, né? E aí a gente vai avançar até algumas questões importantes aí, alguns conceitos que a gente vai estar utilizando bastante, tá? E que vai ser importante a gente entender bem, né? Então, acredito que essa aula 2 aqui, não menosprezando as demais, né? Mas eu acho que ela é, assim, o ponto de partida, o ponto-chave aí para a gente entender também o restante do conteúdo, né? Na verdade, um conteúdo vai complementando o outro, né? Mas esse aqui é, digamos que seja o pontapé inicial, tá? Então, aqui tem o que a gente vai ver na aula de hoje, né? Então, esse pequeno sumário, né? Então, o conceito de patrimônio, né? Como eu já tinha antecipado para vocês na outra oportunidade, então é o conjunto de bens, direitos e obrigações, tá? Então, tudo aquilo que a empresa tem, não só de bens e direitos, tá? Que ela possui, mas também as dívidas que a empresa possui também faz parte do patrimônio dela, tá? Então, os empréstimos lá, os financiamentos, isso tudo vai fazer parte do patrimônio da empresa, né? Avaliados em moeda, né? E vinculados a uma pessoa física ou jurídica, tá? Avaliados em moeda, a gente vai ver mais adiante, porque isso faz referência a dois aspectos, vai estar trabalhando depois também, né, que é o aspecto qualitativo e quantitativo, né. Então, vinculados a uma pessoa jurídica, tá, pessoa jurídica a gente chama aquela empresa constituída, tá, pessoa que tem um CNPJ, tá? Porque quando a gente cria um CNPJ, a gente cria, contabilmente falando, uma pessoa jurídica que deve ser distinta daquela pessoa física, tá, então, isso nos remete lá a um dos princípios, tá? Alguém lembra qual princípio que diz lá que a gente tem que separar a pessoa, não misturar o caixa do dono, do caixa particular, do proprietário do caixa da empresa? Vocês lembram qual o princípio lá que faz referência a essa situação? Princípio da entidade, né? Princípio da entidade, a gente não pode misturar. Então, é um erro grave aí que acontece muito, tá, nas empresas, tá? Então, quando se cria a empresa, né, a empresa tem uma personalidade jurídica independente da pessoa física lá que é o dono da empresa, tá? Então, o dinheiro que é da empresa, não vou estar pegando, por exemplo, uma conta do particular lá da energia elétrica da casa do dono da empresa e jogando lá para a empresa efetuar o pagamento, né? Então, isso é uma coisa que a gente não pode estar misturando, né? Então, esse patrimônio, que vai ser avaliado em moeda corrente vinculada a uma pessoa jurídica, em um determinado momento vai externar o grau de riqueza da empresa, né? Então, o grau de riqueza é quanto que a empresa tem de valor em um determinado momento, né? Por quê? Porque lembrem vocês que são os bens e os direitos mais as obrigações. Tudo que ela tem e o que ela deve, né? Depois a gente vai entrar num conceito um pouco mais profundo que diz respeito ao patrimônio líquido da empresa, porque aí simplesmente vai ser uma questão de diminuir as obrigações dos bens e direitos. Então, o patrimônio líquido é tudo que a empresa tem menos aquilo que ela deve, né? Mas aí a gente vai entrar mais à frente com calma nessa questão. Tá? E volto a falar. Se tiverem dúvida, por favor, vão me perguntando, tá? Porque eu começo a falar e eu tenho que me segurar, tá? Senão eu não paro mais, tá? Então, o que são bens, direitos e obrigações? Bem, tudo aquilo que tem utilidade, né? Tem o direito e posse, os valores materiais da organização. Então, prédio, as máquinas, as mesas, as cadeiras, o dinheiro, tudo aquilo que tem na empresa, né, são os bens. Tá? Esses bens, eles vão se classificar imóveis, tá? Esses móveis vão se classificar ainda em fungíveis e consumíveis, né? Os imóveis, tá? É aquele que a gente não consegue movimentar eles, né? Então, por exemplo, um prédio a gente não consegue movimentar ele, tá? Então, ele é um imóvel. Os móveis é aquele que a gente consegue movimentar através da ação humana, né? Por exemplo, uma mesa, uma cadeira, né? Então, aqui a gente tem
detalhado, né? Então, os imóveis que a gente consegue incorporar ao solo e os móveis, aquele que a gente consegue estar movimentando, tá? Ainda, a gente classifica os bens infugíveis, né? Que são os bens móveis que a gente pode substituir por outra de mesma espécie, qualidade, né, e quantidade. Um exemplo aqui bem claro disso é o dinheiro, né? Então, os R$ 100 a gente consegue trocar por R$ 100 em notas de 50 ou de 10, né? Mesma espécie, qualidade, né, e quantidade, tá? E os consumíveis, aquele que importa na destruição imediata, né? Um exemplo aí, o material de expediente, por exemplo, né? Papel, caneta que a gente utiliza, né? E a gente acaba consumindo eles, tá? Ainda a gente pode classificar esses bens, né, como tangíveis e intangíveis, tá? Os tangíveis, aquele que a gente consegue tocar eles, os móveis, tá? Eles têm uma propriedade física, né? Já os intangíveis é aquele que a gente não consegue tocar eles, por exemplo, uma marca, tá? Tem empresas aí que o patrimônio dela, 10% são bens tangíveis e os outros 90% são os bens intangíveis. Não tem, por exemplo, uma marca. Quanto vocês acham aí que uma Coca-Cola vale, né? Uma Nike, quanto que vale, né? Então, esse é um dos exemplos em que a marca vale muito, né? Porém, os bens físicos da empresa, né? Eles não têm um valor tão grande, né? Quanto a sua marca ou a própria patente, que é a detentora. Uma patente, então, é quem tem detentora, é quem tem posse, né, de alguma ideia, de alguma coisa que a gente possa estar utilizando dele em um determinado momento, tá? A gente utiliza essa posse dessa inovação para realizar uma coisa, a gente tem que pagar esses royalties para o detentor dessa ideia, né? Já os direitos, tá, pessoal? Bens que nos pertencem, mas que não estão impostos no nosso poder. Então, um exemplo aqui, as vendas a prazo que a empresa faz, tá? A gente tem o direito de receber esse valor, porque na verdade, a mercadoria era nossa, a gente vendeu a prazo, né? Então, a gente tem o direito de receber depois, conforme lá um acordo, né, na venda que foi feita, né, ou então um adiantamento ao fornecedor, eu entreguei um dinheiro para ele, eu tenho o direito de receber depois, é um bem da empresa, classificado como direito, porque ele não está no nosso poder, ele está de propriedade de outra empresa ou pessoa, né, está na posse de terceiros, tá? Já as obrigações, né, é aquilo que é de terceiro, mas que está em nosso poder, tá? Então, são os empréstimos ou financiamentos, ou então o próprio salário, né, a pagar, que a empresa tomou aquele serviço, né? Por exemplo, quando a gente trabalha em um local, a empresa está tomando o nosso serviço. Só que, normalmente, né, quem tem carteira assinada, por exemplo, ou trabalha para receber no final do mês, você não recebe lá todo dia, você recebe lá no quinto, sexto, sétimo, 10º dia, né, do mês seguinte. Então, a empresa, ela se apropriou do seu trabalho durante todos aqueles dias do mês, né, para pagar você lá no mês seguinte, né. Então, esse uso da mão de obra nada mais é também do que uma obrigação depois que a empresa tem para pagar os salários, né. Assim como os empréstimos bancários, os tributos a recolher, né, os tributos são calculados ali no final no início do mês seguinte e são pagos, né, uns lá no dia 10, 15, né, depende do tributo a ser pago. Então, as obrigações são aquelas contas que a empresa tem que pagar, tá? Até aqui, pessoal, tudo certo? Vocês estão conseguindo acompanhar legal? Então, tá bem. Então, vamos seguindo, tá? A gente tem, como eu
tinha adiantado antes, então, uma questão interessante é o aspecto qualitativo e quantitativo, né? O aspecto qualitativo, ele vem de qualidade, né? Então, a gente dá nome aos elementos do patrimônio, permitindo que a gente conheça a natureza de cada um deles, né? Então, a gente vai ver, eu acho que está na aula 2 também, a questão do plano de contas. Eu já antecipei ele ali para vocês darem uma olhada. É um plano de contas resumido. O que é um plano de contas? Como o próprio nome diz, né? É um plano em que a gente descreve os grupos, tá, dos elementos de mesma característica que vão ser utilizados para a gente estar elaborando as nossas demonstrações contábeis, tá? Então, por exemplo, todo o dinheiro que eu tenho na empresa, eu vou colocar ele numa conta chamada conta caixa, tá? Então, quando eu olhar o balanço patrimonial, por exemplo, e olhar a conta caixa e ter 100 mil reais, quer dizer que todo o dinheiro que eu tenho na empresa é no valor de 100 mil reais, naquele determinado momento, né, que eu elaborei aquele demonstrativo, tá? Por exemplo, qual o valor dos veículos da empresa? Eu vou pegar o demonstrativo contábil lá da empresa, o balanço patrimonial, e vou olhar, veículos, vai ter uma conta lá chamada veículos, no valor de 50 mil reais. Isso quer dizer que todos os veículos da empresa têm o valor de 50 mil reais. Alguém chamou? Eu ouvi um ruído, não? Tá bem. Então, o aspecto qualitativo, tá, pessoal? Então, a gente faz referência a isso, a gente atribuir nome a esses elementos de mesma natureza. Por exemplo, todas as mesas e cadeiras que eu tenho na empresa, eu vou ter uma conta chamada lá móveis e utensílios. Então, se vocês olharem aquele plano de contas lá, vocês vão ver que ele é detalhado da seguinte maneira. Então, ele vai ter as contas do ativo, as contas do passivo, as contas de receita, as contas de despesa e as contas do patrimônio líquido. Tá? Essas contas, elas são elencadas dessa maneira porque tem uma lógica. Depois a gente vai avançar mais no conteúdo, a gente vai se deparar com o método das partidas dobradas, né? Que para cada que num lançamento a gente vai ter que utilizar uma conta de natureza devedora e outra de natureza credora. O que quer dizer isso? Que a gente tem que tirar de um lugar e colocar no outro. Tá? Então, para a gente atender esse método das partidas dobradas, mas isso a gente vai avançar com mais calma, mas a principal aqui é a gente entender essa questão do aspecto qualitativo, né? Já o aspecto quantitativo, ele consiste em atribuir os valores, tá? É exatamente aquilo que eu fiz, por exemplo, os veículos. Tem uma conta lá chamada veículos, nessa conta veículos, a gente vai ter agrupado ali todos os veículos que a empresa tem, por exemplo. E aí, do lado, a gente vai ter o valor. Então, por exemplo, veículos, 50 mil reais. Então, a gente vai estar sempre nominando, tá, a conta com relação ao aspecto qualitativo e quantificando essa conta, atendendo ao aspecto quantitativo, né, atribuindo valores, tá? Aqui a gente tem uma representação gráfica do patrimônio, tá? Então, quando a gente até tem um exercício lá na atividade 1, depois, que a gente vai ter que elencar a representação gráfica do patrimônio, que vai ser o quê? À esquerda de vocês vão ter sempre o ativo, e à direita de vocês vão ter sempre o passivo, tá? No final, a gente vai ter uma igualdade, tá? Então, se vocês já ouviram falar aí de fechamento de balanço, é que sempre o lado do ativo vai ter que fechar com o total do passivo. Por quê? Porque o passivo,
a gente chama de origem dos recursos e o ativo a gente chama de aplicação dos recursos, tá? Mas a representação gráfica é exatamente essa aqui, tá? A gente vai partir disso aqui. Não necessariamente, tá, pessoal? A gente vai colocar primeiro os bens e depois os direitos, tá? Eu só coloquei na forma de caixinhas aqui para a gente entender, tá? Para a gente visualizar quais os elementos compõem o ativo e quais elementos compõem o passivo, tá? Mas aí a gente vai ver que tem uma regrinha ali para os elementos do ativo, eles vão ser organizados em ordem de liquidez, ou seja, o dinheiro na forma mais líquida vai ser a primeira conta a constar no lado do ativo, né? Ou seja, o dinheiro na forma mais líquida que se tem é a conta caixa, tá? E aí depois a gente vai seguindo até a conta menos líquida lá, que seja o prédio, por exemplo, que é mais difícil de transformar ele em dinheiro, né? A gente demora mais para vender o prédio, dependendo da situação, tá? E no passivo lá, a gente vai ter as contas organizadas por ordem de exigibilidade. O que é isso? São aquelas contas que a gente tem que pagar primeiro, tá? E aqui a gente entra numa questão da equação patrimonial, tá, pessoal? Então, para o balanço refletir adequadamente a situação financeira da empresa, né, o total do ativo ele sempre vai ter que ser igual ao total do passivo, tá? Como nem sempre a soma, né, desses bens e direitos vai ser igual à soma das obrigações, ou seja, tudo que a empresa tem menos tudo que ela deve, nem sempre vai ser igual, porque a tendência é que a empresa que sobre alguma coisa, né? Então, essa diferença a gente vai chamar de patrimônio líquido. Aquilo que eu tinha adiantado para vocês. E essa diferença, para a gente ter essa igualdade no balanço, a gente vai agregar ela ao lado do passivo. Então, aqui vocês conseguem visualizar nessa representação gráfica aí, ó, que no ativo a gente vai ter os bens e direitos e no passivo, tá? Quando eu estava falando passivo aqui, a gente vai ter as obrigações mais o patrimônio líquido, ó. Porque a equação fundamental do patrimônio diz o seguinte, que é tudo que a empresa tem menos tudo que ela deve, vai ser igual ao patrimônio líquido. Então, a diferença dos bens e os direitos menos a obrigação, a gente vai ter o patrimônio líquido. E aqui no final a gente vai ter uma igualdade. Ó. Aqui a gente tem a equação fundamental do patrimônio, né? Tá? Então, essa até tem uma questão lá, importante a gente entender essa equação, né? Que o ativo menos passivo igual à situação líquida. Ou seja, vou estar repetindo várias vezes isso, tá, pessoal? Os bens mais os direitos menos as obrigações igual à situação líquida da empresa, tá? Igual ao patrimônio líquido. Tá? Tudo que a empresa tem menos tudo que a empresa deve. Quais situações líquidas possíveis aí do patrimônio? Então, basicamente, a gente tem 3 situações que são mais fáceis de acontecer, tá? No total, a gente tem 5, tá? Mas as que mais ocorrem são 3, né? Porque o passivo igual a 0 e o ativo igual a 0, uma se dá quando da abertura da empresa e outra quando do encerramento dela, né? E o mais comum é a gente ter as 3 situações, as primeiras aqui, né? Ativo maior que passivo, ativo menor que passivo e ativo igual a passivo. O ativo maior que o passivo, a gente pode chamar de situação líquida positiva, favorável, superavitária, aquela que todas as empresas querem ter, né? Ou seja, ó, a empresa tem 150 de bens e direitos, né? E deve 100, ou seja, tudo que ela tem menos tudo que ela deve, ainda tem um patrimônio líquido aqui de 50, ainda sobra 50 para ela, né? Como se a gente recebesse o nosso salário aqui 150 e tivesse 100 reais de conta para pagar, ainda sobra 50, tá? Então, é uma situação positiva, favorável, né? É o que todas as empresas querem ter, né? Querem aumentar o seu patrimônio líquido, tá? O ativo menor que o passivo, né? É a situação negativa, desfavorável,
passiva descoberta, né? Deficitária aqui, tá, pessoal? Eu não falei, o ativo maior que o passivo lá tem a situação superavitária e deficitária. Isso aqui é um termo que a gente utiliza nas entidades públicas, né? Então, ou nas sem fins lucrativos, né? Nas públicas e sem fins lucrativos, que não visam o lucro, a gente não chama de lucro, então a gente chama de superávit, e quando a gente tem prejuízo, a gente não chama de prejuízo, chama de déficit, né? Então, quando vocês escutarem esses termos aí, vocês já sabem, né? Por que se chama assim, né? Porque elas não visam o lucro, tá? Então, aqui a situação que não é uma situação legal, né? Porque a gente tem de bens e direitos 150 e deve 160. Ou seja, se a empresa vender tudo que ela tem para pagar suas contas, ainda fica aqui com patrimônio líquido de menos 10, ó, tá? Contabilmente, tá, pessoal? A gente utiliza o número negativo entre parênteses, tá? Então, se vocês utilizam lá o Excel, vocês vão colocar lá o formato contábil, vocês vão ver que ele vai ficar entre parênteses lá, tá? Então, quer dizer que aqui, que tudo que a empresa vendeu, tudo que ela tinha lá do ativo, dos seus bens e direitos, né? E pagou as suas contas, e ainda ficou faltando 10, ó. Então, vocês notem, né, que esse menos 10 aqui, ó, a gente sempre tem uma situação de igualdade, né? O total do ativo tem que ser igual ao total do passivo, né? Tá? Uma pergunta aqui para ver se vocês já estão craque nisso, né? Se o meu ativo fosse 150 e de obrigações eu tivesse 170, qual seria o meu patrimônio líquido? 20 negativo? Perfeito, exatamente, tá? Então a lógica é exatamente essa. Se a gente conseguir entender isso, a gente consegue fechar qualquer balanço aí, tá? Então a lógica é a gente entender, porque o sinal de igualdade lá em qualquer equação, ele barbaridade, resolve metade do problema, né? Se a gente entender como jogar os elementos de um lado para o outro, né, em qualquer fórmula, né? Então essa é a grande questão, né? Tá? Ativo igual ao passivo, né? Uma situação nula ou equilibrada. Então, se digamos que a gente não tem uma evolução, né, no patrimônio líquido, né, onde tudo que a empresa tem vai servir para ela pagar as dívidas dela, né? Então ela vai zerar aí o seu patrimônio. Digamos que se ela encerrasse hoje o patrimônio, né, ela pagaria as suas contas e o cara ia sair sem dinheiro nenhum da empresa, né? Então a gente viu, né, que nas anteriores a gente sempre teve ativo e passivo maior que zero, né? Então, quais ocasiões que a gente pode ter o ativo e o passivo igual a zero, né? Então, passivo igual a zero quando a empresa é constituída, né? Então, olha só, o cara lá pegou 150 mil e abriu uma empresa. Ele não deve nada para ninguém e ele colocou lá os 150 mil em bens e direitos. O patrimônio líquido dele é 150. Ele não tem conta nenhuma para pagar, uma situação em que o passivo dele lá, as obrigações, é igual a zero, certo? Normalmente, quando dá a constituição, a gente tem um balanço de abertura aí, tá? E a situação do ativo igual a zero, né? A gente tem quando do encerramento da empresa, né? Então, o cara vendeu tudo que ele tinha, pagou as contas e ainda ficou com patrimônio líquido lá negativo, né? De 50, ele ainda tem 50 de obrigações para pagar. Tá? Se a gente pode exemplificar no exemplo anterior, né? Lá que a gente tinha uma situação aqui do ativo menor que o passivo, ó, se ele encerrasse a empresa hoje, ó, ele ia ficar com um ativo igual a zero e um patrimônio líquido menos 10, né? Que aí essa situação aqui ele ficou com um patrimônio líquido de menos 50. Tá? Então, as três principais, né? Que a gente pode dizer, então, ativo maior que o passivo, ativo menor que o passivo e ativo igual ao passivo. Tá?
e ativo igual a zero e passivo igual a zero, então situações aí de abertura e de encerramento da empresa. Tá? Até aqui tranquilo, pessoal? Tudo certo? Tá bom nesse ritmo? Sim? Não? O pessoal foi jantar? Sim, bem tranquilo. Beleza. Tranquilo, é. A conexão tá legal também, pessoal? Desculpa eu estar perguntando toda hora, mas é pra gente... Tá bem ok. Boa conexão. Tá, beleza. Muito bem. Aqui tem uma observação, tá, pessoal, que eu coloquei para vocês, ó, que é bem interessante. Aqui cabe a gente ampliar também o nosso conhecimento. Que o ativo e o passivo somente poderão ser maiores ou igual a zero, enquanto que a situação líquida poderá ser menor, igual ou maior que zero. Por que que o ativo e o passivo somente poderão ser maiores ou igual a zero? Porque a gente não tem um ativo negativo, né? Por exemplo, tu tem bens ou direitos, ou tu não tem, tá? Então, eles vão ser positivo ou vão ser zero. Tu não vai ter um menos veículo lá, tá? Então, tu não vai ter menos um imóvel, né? Não existe um veículo negativo, né? Então, quando a gente tem alguma conta, por exemplo, do ativo, que ela passa a ser devedora, aí ela passa a ser uma obrigação. Aí ela soma positivo lá para o passivo. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês, já antecipar aqui da conta do banco lá, do cheque especial, quem usa, tá? Você tem um limite da conta lá de R$ 500, tá? Eles te dão um limite do cheque especial, né? E aí você tem R$ 300 no seu saldo de conta lá. Então, disponível lá, você tem R$ 800 para usar. Só que 300 é teu e 500 é do banco, lá do limite do cheque. Então, até você usar os R$ 300, esse dinheiro ele está no ativo. Ele está no ativo do patrimônio de vocês. Tá? A partir do momento que você passou a usar os 500 do banco, o seu ativo ficou zerado, e aí, se você usou R$ 100 do limite do banco, ele passa para o outro lado na forma de uma obrigação. Agora você não tem mais os 300. Os 300 ficou zerado e agora você tem 100 de obrigação. Ele ficou lá no lado do passivo daí. Certo? Então, essa é a questão do porquê que a gente não tem ativo e passivo menor que zero. Ou ele é maior, ou ele é menor. Da mesma forma, a obrigação, né? A gente tem uma conta para pagar. Agora, se a gente pagar essa conta, ela vai ficar zerada. Não tem uma conta que fica menos, né? Se a gente pagar mais para o fornecedor, aí ele vai lá para o outro lado, para o ativo, e ele vai ficar como um adiantamento ao fornecedor. Aí é um direito que a gente tem. Então, essa questão de jogar de um para o outro e da gente entender, então isso é importante. Marquem aí esse slide aqui e pensem um pouco nele depois, né? Façam essas associações aí que eu estou jogando com vocês, tá? As alterações da situação líquida, então, lá o aumento ou diminuição do patrimônio líquido, né? Eles se dão a partir de atos ou fatos administrativos, né? Só que o ato, ele não vai alterar a substância do patrimônio. Por exemplo, o cara assinou lá a admissão de um funcionário, assinou um contrato, tá? Então, esse ato, ele não vai alterar essa situação líquida agora. Agora, a partir do momento que acontecerem fatos administrativos, por exemplo, aí sim, a gente vai comprar alguma coisa, vender, efetuar um pagamento, tá? Comprar um veículo, aí sim esse fato, né? A assinatura do contrato não. Mas o fato administrativo sim vai ter reflexo na situação líquida da empresa, tá? Como que essa situação líquida é alterada, tá? Então, esses fatos administrativos, eles podem ser permutativo, modificativo ou misto, tá? O que quer dizer cada um deles? O permutativo é quando a gente não vai ter alteração no nosso patrimônio líquido, porque a gente simplesmente vai trocar elementos lá do patrimônio
entre o ativo e o passivo, né, sem que o patrimônio se modifique. Por exemplo, comprei mercadoria para mim vender na empresa. Eu simplesmente troquei dinheiro por mercadoria, certo? Eu não tive nenhum ganho com isso ou nenhuma perca. Eu peguei R$ 100 e troquei por R$ 100 em mercadoria, tá? A gente fez uma permuta, tá? Então, permuta quer dizer uma troca, né? Vocês olharem aí os classificados lá, vendo imóvel tal, aceito permuta, quer dizer que o cara aceita outro imóvel no negócio, lá na troca, né? Tá? Então, o fato permutativo, ele quer dizer isso, tá? A gente simplesmente troca elementos lá, porém a gente não tem aumento ou diminuição do patrimônio líquido. O fato modificativo, sim, ele vai aumentar o patrimônio líquido. Por quê? Porque o fato permutativo, que a gente viu antes, ele trabalha com as contas lá patrimoniais, que a gente chama contas do ativo e do passivo. Já os fatos modificativos, eles vão utilizar as contas patrimoniais e as contas de resultado, que são as receitas e despesas. Por exemplo, a receita do aluguel aqui que a gente vai aumentar o nosso patrimônio líquido. Por quê? Porque eu vou colocar o dinheiro lá no caixa da empresa, né? O caixa é uma conta patrimonial e a outra conta que a gente vai utilizar vai ser a conta receita de aluguel, que é uma conta de receita, tá? Uma conta de resultado. Então, o fato modificativo, ele vai alterar a situação líquida, tá? Já o fato misto, a gente tem o fato permutativo e o fato modificativo juntos, tá? Por quê? Porque a gente vai trocar os elementos lá entre as contas do ativo e passivo, se for o caso, e além disso a gente vai ter uma alteração do patrimônio líquido. Esse exemplo é da venda de mercadoria, ele deixa bem claro isso, porque lembra quando a gente comprou a mercadoria para revender lá, a gente fez um fato permutativo. Agora, quando a gente vende por mais do que a gente comprou, porque a empresa tem que ter lucro, né? Ela vai pegar e, normalmente, ela vai vender por exemplo, comprei a mercadoria por 110, tá? Então, fiz um fato permutativo, troquei dinheiro por mercadoria, ela está lá no meu estoque. Quando eu vendo essa mercadoria, com o lucro, eu vou vender ela por 110, por exemplo, tá? Então, eu vendi, eu vou fazer a permuta. Eu troquei a mercadoria, o 100, por dinheiro de novo, né? A mercadoria se transformou em 100, mais os 10, que é o meu lucro. Esses 10 vai ser a receita da minha venda lá, do meu lucro. Então, vai aumentar em 10 o meu patrimônio líquido e vai entrar esse dinheiro no caixa, além de eu ter transformado esses 100 em mercadoria em dinheiro também. Então, além da permuta do dinheiro da mercadoria que estava no estoque e foi para o nosso caixa, a gente teve um aumento ainda do patrimônio líquido. Desses R$10 do lucro, né, que a gente aumentou o nosso patrimônio com base nesse lucro que a gente estipulou para a venda dessa mercadoria, tá? De forma resumida, é isso, essa questão do fato misto, tá? Eu peço que vocês deem uma olhada com calma também, né, nessas alterações aqui da situação líquida na questão dos fatos, tá? Para a gente deixar isso bem claro aí para vocês também, tá? Com relação à origem e aplicação dos recursos, tá? Quando a gente olha o balanço, lá lembro vocês a representação gráfica, à esquerda o ativo e à direita o passivo, a gente enxerga lá o total de recursos que a empresa tem à disposição, né? O passivo, ele vai mostrar a origem dos recursos, da onde saiu o dinheiro, e o ativo, aonde que eles foram aplicados, né? No passivo, essa origem dos recursos, elas têm basicamente duas fontes, né? Recursos de terceiros e recursos próprios. Os recursos de terceiros é aqueles que a empresa utiliza no giro normal, lá, operacional da empresa, tá? Como, por exemplo, as obrigações com fornecedores, os tributos, os salários a pagar, os financiamentos, os empréstimos, tudo isso são recursos emprestados de terceiro, né? Já os recursos próprios é aquele dinheiro que o dono da empresa colocou no negócio, os seus sócios, né, além das reservas de lucro, né, que vão estar no patrimônio líquido, tá? No ativo,
a gente consegue enxergar aonde a empresa aplicou esses recursos. Então, todos os valores que ela tem à sua disposição, seja na forma de estoque, imóveis, veículos. Então, eu vou olhar para o meu ativo, vou ver aquele dinheiro que tem em caixa lá, e para mim saber a composição desses elementos lá do ativo, eu vou olhar lá para o meu passivo, e eu vou estar enxergando da onde eles saíram, né? Se a gente pegar aqui, ó, uma representação gráfica, vou mostrar para vocês aqui, ó, da equação fundamental, a gente vai enxergar exatamente isso. No passivo, da onde saiu os dinheiros, ó, que pode ser do patrimônio líquido, que é o dinheiro do dono da empresa mais os seus lucros lá acumulados, se for o caso, né? Ou então das obrigações com terceiros, de empréstimo, financiamento, a mercadoria que o fornecedor vendeu a prazo, dos tributos lá que a pessoa tem para pagar, e no ativo, de que forma esses valores estão dispostos. Tá? Pessoal, deixa eu parar aqui a apresentação. Como já está acabando o tempo ali, eu acho que eu tentei ser o mais resumido possível, tá? Mas eu acredito que a gente aproveitou bastante o tempo aqui, tá? Eu consegui colocar tudo para vocês, uma retomada aí daquela aula 2, eu acho que clareou talvez mais um pouco a questão da atividade que vocês fizeram, vocês conseguiram enxergar alguma coisa que talvez tenha ficado meio nebuloso aí da primeira aula também, e vocês podem tentar fazer aquela atividade 1, tá? Que tem lá um exercício, agora vocês já conseguem, e aí eu vou deixar vocês tentarem executar ele, conforme vocês tiverem dúvidas de como fazer, vocês podem ir me questionando, eu vou estar orientando vocês. Tá bem? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Tudo certo? Tá bom assim? Vamos num ritmo legal? Tá bem puxado, tá, pessoal? Mas eu preciso do empenho de vocês também, tá?